Olá pessoal, meu nome é Luiz Fábio, eu sou doutorando da Universidade de Brasília, no Departamento de Ciências Ambientais, e estou aqui para tratar com vocês uma avaliação de impactos ambientais no processo de licenciamento ambiental. Junto com o professor Alexandre, a gente vai passar aqui uma apresentação da experiência que a gente tem aqui no Distrito Federal. Bom, para começar a falar de avaliação de impacto ambiental, a gente tem que primeiro mostrar a importância desse instrumento globalmente utilizado aí, em empreendimentos, tanto para mitigar, avaliar e prever esses impactos socioambientais. É um instrumento consolidado em mais de 180 países, tendo início na política ambiental americana no final da década de 60, e aqui no Brasil ele acabou se vinculando ao processo de licenciamento ambiental, que é um instrumento da política, para tentar controlar ali esses empreendimentos capazes de causar danos ambientais. Contudo, a aplicação prática desse instrumento ela tem sido criticada pela academia, e também pela literatura cinza, e segmentos econômicos, políticos, como a Confederação Nacional de Indústrias. E da parte da academia, o que tem mais sido criticado é a baixa qualidade dos estudos, a ausência da participação pública, a falta de recurso humano e capacitação dos órgãos ambientais, eficiência do monitoramento, a morosidade do processo, a ausência de análise de alternativas tecnológicas locacionais, entre outros aspectos, que não daria tempo para citar aqui. Bom, o objetivo do trabalho é justamente analisar criticamente o processo de licenciamento ambiental, visando identificar ali lacunas de conhecimento, gargalos, e tentar dar recomendações para aperfeiçoar o instrumento. Então, como metodologia para alcançar esse objetivo, a gente usou a revisão sistemática da literatura, uma pesquisa nas bases de dados da Web of Science e Scopus, no período de 2018 a 2023. Fizemos uma pesquisa documental também em 26 processos de licenciamento ambiental, de parcelamentos urbanos, os loteamentos irregulares, vamos dizer assim, que são localizados em áreas de regularização de interesse específico, que é a ARINE, e de interesse social, voltado para a população de baixa renda, no período de 2017 a 2022, e também um levantamento junto com os analistas ambientais do órgão ambiental do Distrito Federal, o IBRAM. Nós fizemos um questionário semi-estruturados e aplicamos de maneira online para esses servidores, para tentar captar as impressões deles sobre o processo de licenciamento ambiental. Bom, primeiros resultados aqui são da revisão sistemática da literatura. Não vai dar para falar de todos eles, claro que o tempo é curto, então nos slides eu tentei focar nos que chamaram mais atenção. Nesse caso aí foi a literatura apontando a falha de monitoramento e fiscalização sendo como um dos principais resultados encontrados, tanto para países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. Então a gente até de uma certa maneira surpreendeu um pouco, porque a gente pensa que só os países em desenvolvimento que tem esse tipo de problema. Na realidade, nós temos também esse tipo de falha na etapa de acompanhamento do processo de avaliação de impacto ambiental em países desenvolvidos. E como recomendações dessa revisão sistemática, o que chamou mais atenção foi a necessidade da implantação de um sistema online público, uma base de dados públicos compartilhadas, para tentar melhorar a efetividade do processo de avaliação de impacto ambiental, para dar maior transparência para o processo, e até para um controle social maior, e integração dos dados com todos os atores envolvidos ali, interessados no processo. Uma recomendação tanto para países desenvolvidos como desenvolvimento, e que de fato parece ser um bom caminho a ser seguido. Os tipos de impacto ambientais aí listados nesse gráfico, os três últimos aí, lançamento irregular de águas pluviais, depósito irregular de solo e erosão, eles foram levantados diretamente dos relatórios de vistoria, dentro do processo de licenciamento dos parcelamentos de solo, os loteamentos urbanos em área de interesse social e de interesse específico, então voltado para baixa renda, média e alta renda. E a gente percebeu que, independente da classe social,
Ocorrem esses três tipos de impacto. Na verdade, ocorrem todos esses aí, mas os mais frequentes foram esses três últimos aí, o que já mostra o potencial dano socioambiental, né, desses empreendimentos implantados sem nenhum tipo de licenciamento urbanístico ou ambiental, né. A gente sabe que os parcelamentos que já são regulares, né, que passam para o processo de licenciamento urbanístico e ambiental já tem problema, então vocês podem imaginar o tipo de problema que esses outros tipos de impactos podem causar nesses parcelamentos que se estabelecem de maneira irregular, né. Aí são os tipos de condicionantes. Então, o que o órgão ambiental tem solicitado, né, nesses processos de loteamentos urbanos? O que o órgão ambiental do Distrito Federal tem solicitado para tentar mitigar os danos? Então, a gente consegue perceber que há de fato algumas ações que é para mitigar os danos, né, que é exigida pelo órgão ambiental. Contudo, o foco, as maiores exigências ainda parece estar muito numa peça cartorial, né, exigências de documentos, né, de relatórios. O CAI é a compensação ambiental, esse aí é uma das maiores exigências do órgão ambiental. Contudo, como os empreendimentos têm grande dificuldade de elaborar e executar projetos, né, de drenagem pluvial, principalmente, acaba que essa condicionante ela não é muito cumprida, né? Na realidade, mais de 90% dos casos que ela foi exigida nesse estudo, ela não foi cumprida. Então, não há o cumprimento dessa condicionante da compensação ambiental, que é um instrumento muito importante ali para tentar, né, mitigar ali os danos que são irreversíveis, na verdade, né? Você está tentando compensar os danos que já ocorreu. Os relatórios também chamam a atenção a quantidade de exigência de relatórios do órgão ambiental. Muitas vezes são relatórios administrativos, são relatórios de cumprimento de condicionantes, sem indicadores, né, para tentar mensurar os efeitos. Então acaba que ficam peças ali meio soltas, genéricas, sem um tipo de avaliação substancial da melhora da qualidade urbana ali do loteamento, né. Então fica muito mais uma peça mais cartorial do processo. Aí, na percepção dos servidores do órgão ambiental, os analistas do IBRAM, eles, apesar esses pontos negativos levantados aí no processo, eles percebem o processo do licenciamento como efetivo, né? Aí, de fato, pode ser que tenham alguns casos que, de fato, o licenciamento ele tenha funcionado de maneira efetiva, né? Então, na verdade, até é necessário mais estudos que foquem isso, porque grande parte da literatura foca sempre, na maioria das vezes, na verdade, né, eles focam mais nos fatores que afetam a efetividade do licenciamento. Então, são fatores negativos, né, como já foi tratado nos slides anteriores. Estudos que tratem, né, de boas práticas, onde que deu certo o licenciamento, já são mais escassos, né? Sendo uma lacuna interessante a se cobrir. E aqui nesse quadro aqui eu trago algumas questões, né? A primeira coluna são as questões do questionário, os números aí no meio é a frequência, né, das respostas dentro de uma escala de Likert, né, que a gente chama, que são discordo totalmente, DT, D, discordo. Então é uma escala de concordância, né? E cada número desse é a frequência, né, do número na verdade, número de resposta dos analistas que participaram do questionário. Os dois primeiros retângulos, eles tratam de questões negativas, problemas do licenciamento ambiental. Então, o primeiro aí, retângulo negro marcado, é justamente falando do monitoramento satisfatório, né? Então, a maioria dos analistas ambientais do IBRAM, apesar daquela percepção efetiva do licenciamento, eles acham que o monitoramento é insatisfatório, né? Que se melhorar. Então eles têm essa percepção, apesar da percepção da efetividade do instrumento. Um outro fator, o segundo retângulo preto aí que eu marquei, é justamente a pressão política dos interesses econômicos privados a influenciarem na celeridade de emissão das licenças. Então isso aí a gente consegue perceber que os analistas do órgão ambiental também percebem essa pressão, né,
porque existe essa pressão para liberar licença. Então, às vezes, as decisões são tomadas, a tomada de decisão é baseada apenas em uma pressão política e não uma decisão técnica, que acaba comprometendo, né, o objetivo do processo de avaliação de impacto ambiental. E então isso é uma das grandes queixas aí até da própria literatura, traz muitas essas influências políticas. Em vários países tem esse tipo de influência na tomada de decisão, né? E aí também, não só em países desenvolvidos, nem em desenvolvimento, em países desenvolvidos também. E as outras duas questões aqui que eu trago é justamente a questão do licenciamento ambiental promover os impactos. Né? Eles acreditam que, apesar desses problemas, os analistas, né, eles percebem que o licenciamento ambiental ele pode promover medidas de mitigação e de compensação, né, para recuperar o meio ambiente. Então, esse pensamento meio contraditório, mas que a gente percebe que acredita-se no instrumento que ele pode funcionar em alguns casos, né? Por isso é bom torná-lo, né, cada vez mais público a todos, para todo mundo poder vigiar de perto essas coisas. E um grande avanço que a gente percebeu aí no processo de avaliação de impacto ambiental, e aí no caso dos analistas também, né, eles opinaram que quase por unanimidade que a digitalização dos processos tornou o processo mais efetivo, né? Então a morosidade diminuiu, a transparência, né? De fato, esse é um caminho sem volta, né, para o século XXI, de tecnologias, a digitalização dos processos, né, inteligência artificial. Então, nós temos que cada vez mais, né, saber usar esse tipo de tecnologia em favor do processo de avaliação de impacto ambiental. E para finalizar, então, a gente vê que tem vários problemas na prática, né, na aplicação do instrumento. O problema crítico mais encontrado aí certamente é a etapa do monitoramento, o acompanhamento, né, do processo de licenciamento ambiental, depois que se concede a licença, principalmente. O impacto socioambiental mais frequente é o lançamento irregular de águas pluviais, independente da classe social, né, do loteamento que foi ocupado, além dos outros problemas erosivos, né, e depósitos irregulares. E, de maneira geral, apesar dos analistas terem essa percepção negativa do licenciamento, eles acreditam no instrumento, que ele é efetivo, pode contribuir para a licença, para a proteção ambiental. E como recomendação aí, lacuna observada nesse estudo, né, na literatura, é recomendado aí o uso na verdade, investigação, né, novos estudos empíricos que avaliem boas práticas, né, e pontos positivos do licenciamento ambiental, né, e também outros tipos de estudos que foquem no parcelamento de solo urbano, nos loteamentos urbanos, regulares ou não, porque muitos estudos de avaliação de impacto focam mais nos setores energético, né, e de mineração, principalmente. Aqui são as referências que eu usei no slides. Eu agradeço a atenção de todos. Estou à disposição.